Dar gravação. Botão. Tocar 2 vezes para ativar. Bem, pessoal, Talkback desativado. já estamos aqui fazendo o trabalho, né? Estamos gravando aqui para depois postar no YouTube. Vamos fazer aqui como se fosse uma retrospectiva, né? Em 2020, né? A gente entrou no canal, a gente criou esse canal no YouTube. Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender do horário em que vocês irão assistir esse vídeo. Não é um vídeo ao vivo, né? Porque é um trabalho que a gente não tem a câmera no computador, está bloqueado, por isso que eu não estou fazendo ao vivo. E o meu canal, ele não está inscrito nesse telefone, né? Não foi inscrito com esse telefone, por isso não está sendo ao vivo agora. Bem, hoje é domingo, né? Dia do Senhor, 21 de junho, do ano da graça de 2026, né? Alguém pode perguntar, quando estiver assistindo esse vídeo, né? O que é que Edivaldo está fazendo aqui nesse horário, né? Pode perguntar o que é que eu estou fazendo aqui nesse horário, né? E eu vou explicar. Porque, assim, a gente trabalha com certo, né? É tão tal que esse canal, ele não tem propagandas, né? Eu não arrecado nada com ele, né? Porque é um canal que ele foi feito só para relembrar e registrar coisas. Então, assim, eu estou aqui nesse momento porque esse ano, 2026, fez 6 anos que eu ingressei aqui no YouTube, né, com o meu canal. Edivando Pereira Alves, né? Quem estiver ouvindo esse vídeo aí, deixa um joinha, né? Se inscreva, porque a gente quer fazer muita coisa ainda nesse canal, né? Daqui até Deus me chamar desse mundo para o outro. Então, como eu disse, em março, eu não recordo o dia, fez 6 anos que eu entrei no YouTube, né? Que eu fiz a primeira live no YouTube, né? E as recordações que eu tenho, né? É que a primeira gravação só apareceu a barriga, né? Veja como é que é a coisa. A outra ficou só aparecendo os móveis, né? E outras por aí que não saiu nada, né? Então, nesse período todo, eu venho tentando aprender, de certa forma, posicionar a câmera, né? Agora mesmo o celular está de costas, né? Agora mesmo ele está de costas e eu estou sentado aqui de frente para ver se aparece alguma coisa, né? Para saber se está aparecendo ou não, eu vou ver se eu ativo o chat ao vivo. Eu vou ter que dizer que não é conteúdo para criança, para ativar o chat ao vivo para a gente ver, né? Eu preciso saber como é que a gente funciona, né? Já para ir aprendendo a fazer as coisas, né? Porque não é só a pessoa deficiente, é só a pessoa que enxerga, ou como dizem hoje, vidente, que pode usar a câmera, né? O cego também pode, né? Só basta alguém ensinar a posição, né? Então é por isso que eu estou aqui treinando as posições para ver como é que vai ser, o que é certo, o que não é, né? Para ir aprendendo. Então, vamos lá. O que eu fiz nesses 6 anos aqui dentro do YouTube, né? O que eu fiz? Né? Eu já fiz retrospectivas, né, de cada ano. Fiz uma retrospectiva da minha vida, né? Dos anos que vivi, que eu comecei a ter noção, né? Que foi de 78 até naquela época, 2020,
E a gente gravou cantando, né? Fiz gravações em casa com minha irmã. Às vezes ia filmar, só saía as partes das costas, né? Aí, eu não sei como é que é ainda, tô aprendendo. Já gravei cantando, né? E já fiz homenagens que a live no YouTube, né? Por conta da internet, eu não sei, ela saía cortando, né? Nesse tempo, nesses 6 anos, eu aproveitei para, assim, me reinventar, né? Me reinventar. Por quê? Por que eu estou dizendo me reinventar? Eu estou sumido? Não. É porque tem tempos que você precisa dar uma reavaliada, né? O que é que você está fazendo de bom, né? Atualmente. O que falta você fazer, né? Aí foi pensando nisso que eu resolvi criar o canal, né? E fiz a primeira live ao vivo no dia de sábado, só não lembro a data, né? e era um sábado chuvoso, né? Tinha um Canário da Terra cantando. E eu não sabia de diretrizes de nada, né? Criei vídeos com temas que o YouTube interpretou, né? Como indo de encontro às diretrizes, né? Como será que sai, né? Vai ou não vai, né? E eu fui obrigado a explicar o conteúdo dele para o YouTube rever, né? Então, nesses 6 anos, assim, foram só de aprendizado para mim, né? Utilizar o canal. Enviei muito short, né? Quer dizer, vídeos curtos. Tem coisa de quadrilha que eu peguei das primas por aí, né? Do pessoal que dançava quadrilha, eu peguei, pedi atualização e saía colocando no YouTube, né? E ficou, né? Ficou. Creio que muita gente espia por aí, de vez em quando, para dar risada, né? Tinha até de uma mulher que estava dando golpe da barriga, né? Na quadrilha, e a noiva foi e arrancou a barriga da mulher, ó. Eu tenho também, tá tudo por aí. E os vídeos raros que eu peguei, né? No caso do padre João Carlos cantando aqui em Surubim, né? Do Leonardo cantando em Santa Cruz do Capibaribe, né? O cantor do qual eu sou fã. E a gente foi aproveitando o tempo, né? Esses 6 anos para criar alguma coisa, né? Alguma coisa para não ficar parado. Porque dizem que mente parada é a oficina do diabo. Então, para não ser a oficina do diabo, eu comecei a inventar as coisas, né? Também eu criei quadros, né? Como Quem Não Se Lembra, né? Que você vai relembrando as coisas boas que passou na sua vida, os momentos bons, né? Homenageei pessoas mortas, pessoas vivas, dei boas-vindas aos inscritos que chegaram no canal, né? E assim, a gente vai fazendo a acolhida, né? Porque você acolhendo a pessoa, ela vai se sentir bem para ouvir o que você tem a apresentar no seu canal, né? E a gente aproveita para fazer isso, para aproximar gerações. Então, na pandemia, né? Na pandemia, foi o tempo que eu vivi sem sair de casa quase, né? Foi o tempo que eu passei por uma fase de, como pode-se dizer, metamorfose profunda, porque eu me agitava fácil, né? Porque eu queria sair de casa e não podia. Eu fiquei diferente, né? Qualquer coisa explodia, né? Porque não podia sair de casa para distrair a mente. E assim, a gente passou por mudanças, né? Depois começamos a sair, né? Graças a Deus começamos a sair, com portas fechadas dentro da igreja para tocar e ajudar nas celebrações, né?
quando começou a voltar as festas, comecei também a colocar a cara de fora, né? A passar a acompanhar também, né? E daí a coisa foi mudando, né? Eu já fui mudando minha forma de agir, né? Meu modo de pensar, porque eu estava voltando a ser o que era, né? Porque é assim, eu sempre digo, né? Eu sempre digo que não sou cabo de estar preso em um canto, né? Eu sempre digo isso. Eu tanto faço estar ajudando num canto, depois me chamarem para ajudar em outro, eu vou também, né? O importante é que você possa ser livre, né? Às vezes eu digo que sou do mundo, por quê? Porque eu não fico preso em um determinado lugar, né? Onde chamarem e der para eu ajudar, eu estou indo, né? Aí, às vezes o pessoal diz, né? Divando vai até para a guerra. Sim, eu vou para a guerra, né? Se for para acabar a guerra, fazer reunião para acabar a guerra, eu vou, né? Para acabar a guerra, eu vou. Então é isso. Em 2019, né? Aí a gente vai fazer o que eu fazia, o que eu comecei a fazer, né? Porque deu muito corte na live aqui no YouTube, na época, ao vivo. Eu vou fazer gravado aqui agora. Em 2019 começou, né? A pandemia, coisa e tal. Começou primeiro como epidemia, né? Em um país, depois foi se espalhando. Depois, em 2020, pronto, aí começou, né? Teve o Fica em Casa, muita gente foi contra, eu não sou contra, não fui contra, né? Porque a gente sentia, né? Que as pessoas saíam e alguns desenvolviam a doença e morriam, né? Agora eu não fui contra, mas queria sair de casa, por quê? Porque o serviço me chamava, né? O serviço, a Deus me chamava, né? E quando o serviço chama, você fica assim, você fica ali, entre a cruz e a espada, como se diz. Eu fico em casa preso ou eu saio para servir, né? Aí ficava aquela coisa, né? Então, eu não sou contra ao fico em casa, né? Porque aqui, muita gente, os negacionistas da vida, né? Favorecia o sair de casa, né? E muita gente morreu, né? Tinha canto aí que não tinha nem lugar para enterrar, bicho. E aqui no Brasil morreu uma quantidade grande de pessoas, mas não chegou a ficar sem lugar para enterrar. Graças a Deus. Em 2018, né, a gente tava, como se diz na história, ainda com Dona Célia cantando, né, até 2019, quando a gente passeou, foi para a última viagem de praia, né, com Dona Célia. Em 2018 também a gente estava participando com ela, viajando, cantando, brincando. 17, idem, né? 16, o coral também está se apresentando de vento em popa, né? 15, a gente estava comemorando o aniversário do coral, né? Porque em 2011 ele fez 10 anos, né? 2012 fez 11, 2013 12, 2014 13, 2015 14. A gente estava completando 14 anos de coral, né? O coral estava se arrastando, mas estava ali. 2012 a gente estava também nesse empurra, né? Acaba, mas não acaba. Faltava gente afora e a gente estava continuando, mantendo em pé, né? 2016 eu ia esquecendo. Formamos uma base de suporte para o coral, porque o coral que a Dona Célia queria. De gente da escola não estava funcionando, a gente teve que formar uma base junto com o professor e os ex-alunos, né?
E Dona Célia às vezes ficava rivalizando, coisa que não era para rivalizar, né? E essa base, ela foi com que salvou o coral, né? Até 2017, quando teve aquele entrevero que aconteceu de uma menina que não foi para ensaio nenhum. E quando chegou, ela foi empurrada de goela baixa por Dona Célia. Ela foi pro coral, pronto. Aí o professor ficou meio cabreiro e a gente acabou sofrendo muito, né? Naquele dia eu cheguei em casa mais cansado do que se eu tivesse trabalhado uma semana numa obra, né? Por quê? Porque assim, a gente, no caso os alunos, o professor mesmo, a gente trabalha a mente, trabalha o corpo, né? E quando a gente junta a mente e o corpo numa pressão, eles cansam, né? E a mente ela ainda cansa mais pesado do que o corpo, né? Porque a mente é que manda no corpo. Se ela cansar, pronto, você não faz mais quase nada, não rende, né? Então, muita gente não entende quando eu falo isso, que a mente cansa. E cansa, né? Eu vou ter que fazer um vídeo aí, né? Vou ter que dar uma palestra explicando para ver se esses cabeça dura entendem de uma vez por toda que a mente cansa, né? Mesmo você sem estar trabalhando em casa, né? Ou trabalhando numa construção, ou trabalhando no escritório, você fazendo alguma coisa em casa, você estudando, você pensando, você cansa. Então, eu vou ter que fazer como se fosse uma palestra para explicar. Há muita gente aí que não entende, inclusive gente da minha família, né? Então, vamos lá. Depois que o coral, a base suspendeu, né? Ficou aquele empurra-empurra, né? Até a pandemia. E voltando. 2012, comemoramos os 100 anos de Luiz Gonzaga, né, bicho? Comemorando os 100 anos de Luiz Gonzaga. Nesse tempo, nesse meio termo, até chegar em 2011, passou os 100 anos de Dalva de Oliveira, né? E ninguém lembrou. Por quê? Porque Dalva de Oliveira não era da época acho que de Dona Célia, ou Dona Célia não curtia, né? Eu sei que passou os 100 anos de Dalva de Oliveira e ninguém lembrou, nem eu. Aí lembrou dos 100 anos de Luiz Gonzaga, né? 2010, né? 100 anos de Noel Rosa. Ninguém lembrou também, né? E a gente tava com um coral aí. E Noel Rosa, com certeza tinha coisa de arranjo, né? Com certeza o Flávio deve ter alguma coisa de Noel Rosa no arranjo e a gente não chegou a cantar nunca, né? 2009, o coral estava no finalzinho da febre do Prêmio Gestão, né? Foi uma febre, né? A escola conquistou o Prêmio Gestão em 2006, mas vamos chegar lá. 2009. 2008, né? Aí a gente se apresentando muito, coisa e tal, né? A gente se apresentando muito e vivendo, né? Conhecendo pessoas novas, fazendo amizade e andando, né? Conhecendo os lugares por aí afora. 2008, né? A gente estava ainda estava no auge, né? Do Prêmio Gestão, por estar chamando muito o coral para cantar em algum canto, por aí a gente estava indo, né? 2007, ainda no Prêmio Gestão, né? A gente foi para Vitória, acho que a gente foi para Vitória 2 dias seguidos, mas não foi em 2007 não, foi 2006 ainda, eu creio. 2007 a gente estava cantando muito, né? Das representações por aí afora, Gravatar, Limoeiro, coisa e tal, vira e mexe. Fomos até em Buzeiro. 2006. Prêmio Gestão, a escola ganhou o Prêmio Gestão, todo mundo foi lá, né? O coral foi, os professores foram, os alunos também. E a gente saiu desfilando, quando chegou em casa, em Surubim, desfilando dentro de um ônibus. Eita, bicho, né?
era o ônibus da época do saudoso, ou não sei se é o saudoso Zé João, né? Os ônibus do Zé João. E a gente andou a cidade de Surubim todinha dentro do ônibus, né? Gritando, o pessoal aplaudindo, coisa e tal, a gente contente ali na euforia arretada. Passamos o dia todo no Recife, naquela época, naquele dia, se eu não lembro a data, mas lembro que foi um dia chuvoso também, e não lembro o dia da semana. Mas lembro que foi um dia chuvoso também, eu lembro que até meu pai foi minha mãe, né? Meu pai, meu pai disse que nunca viu nada assim tão bom, né? Naquele mesmo ano, a gente saiu no trio elétrico pelas ruas, né? Cantou em cima do trio elétrico também, né? Tudo na febre que o prêmio de gestão foi para a escola, né? E a gente só teve que, assim, aprender, né, coisa e tal. Depois desse prêmio, vamos seguindo, voltando um pouquinho no tempo. Depois desse prêmio, a escola começou a receber visitas, né? Visitas de americanos, né? De pessoas de outras escolas que vinham ver o trabalho, né? O governador, na época, eita, como é que é? Já ia dizendo uma coisa que não devia. O saudoso Eduardo Campos, né? Teve várias vezes, participou a gente cantou para ele cantou no meio, se sentiu uma criança no meio do grupo, né? Depois a gente saiu cantando por aí afora, né? Participou das noites marianas das escolas da Grede Limoeiro por vários anos. E 2005, voltei à escola Severino Farias, né? 2005 não, acho que foi 2006, não sei. Eu não sei se o pré-gestão foi 2005 ou 2006. Eu sei que na época eu ainda estudava na escola Manuel Matias ainda, aqui em Xanmaneiro, né? Na sala normal, fui inserido na sala normal. E acho que foi em 2005 o pré-gestão. Foi em 2005, a gente foi um carnaval danado. E a novela que passava era América, eu lembro ainda. 2006 era na febre ainda, era um resquício. Eu lembro que eu perdi muita coisa porque no dia das comemorações eu estava estudando, né? Na escola, e não podia estar saindo às vezes, né? 2006 voltemos ao Severino Farias, né? Voltemos ao Severino Farias. Voltemos lá e continuamos até 2011, né? No ensino médio, não foi bem o ensino médio, foi um acidente de percurso no caminho. Até hoje eu me arrependo porque eu estou sendo prejudicado por conta disso, né? Não vi os assuntos completos de história e na faculdade eu estou vendo o que eu não vi atrás, né? E a gente vai caminhando, né? Mas eu digo que o ensino médio para mim foi um acidente de percurso, porque tive que apressar os estudos. E eu não gosto de fazer nada apressado, né? Pronto, aí passamos 2004, 2003 não, 2005, 2004 no Manuel Matias. 2003 a gente ainda estava no Severino Farias, né, fazendo a alfabetização. Passamos lá em 2003, 2002 e entramos lá em 2001. Lá a gente desfilou por vários anos, né? Não era intercalado, mas tinha um intervalo. A gente sempre desfilava, às vezes desfilava por alguma coisa que tinha a ver com o tema e a gente acabava indo. Então, nessa década de 2000, a gente aproveitou muita coisa, né? Principalmente na arte de estudar, né? Com a professora Janzeli, em memória, a professora Suan, Yara Suan, a professora Arleide e os professores da sala normal, né? Zenilma, Moza, Verônica, Ediane, que por meio delas eu cheguei a todas as outras, né?
E a gente, assim, o que eu vou desabafar um pouquinho, né? É que na sala normal nenhum professor ditava, né? Um aluno era que se desenvolveu, dispôs a ditar para nós para nós fazermos os trabalhos, né? Então, se fosse perguntar quem era o professor bom para mim, eu não sabia dizer, né? Assim, bom assim, na parte de ditar, né? Porque na parte de ensinar, ensinava bem. Mas para ditar, tinha que ser a aluna, né? E a aluna foi que foi a professora que aproveitou mesmo, né? É lá em Albuquerque, né? E depois apareceu Sayonara Micaela ainda, 2007. A gente, ela também ajudou, foi uma mão de força, né? E fora da escola, né? Mãe pagou, né? Conseguiu uma menina para dar uma aula de reforço, né? Jordana Joaquina, no Facebook é Jordana Joaquina, mas a gente conhece por Jordana. Jordana ajudou muito, né? Mesmo cansada, coisa e tal, mas ajudou muito. Virgínia, a irmã dela também, Ana, a mãe, Joaci, o pai, que ajudava muito quando era matemática, às vezes ele era solicitado, vinha e ajudava a resolver, e o problema estava certo quando a gente chegava na sala de aula, né? Em 2006 teve a morte da professora Joseli, né? No ano seguinte, perdi uma amiga, né? E o irmão da minha cunhada também partiu no dia seguinte, né? Em 2008, partiu um amigo meu, né? No dia seguinte estava um enterro também. E vamos lá. No ano 2000, no começo, né? A gente estava tocando ainda nas festas por aí afora, festa do time, do São Luís, e começaram a gente foi os primeiros a fazer 5 horas de forró, né? Quando veio aparecer 5 horas de forró com mastruz com leite, mel com terra, cavalo de pau, né? Eu e minhas irmãs, a gente já fazia isso, né? A gente começou em 95, 5 horas de forró, a gente começou. Aí eles começaram também, né? Sem saber, é claro, mas começaram também. E a gente já fazia isso, né? Eu lembro que em 99 a gente começou a cantar de 1 hora, né, da tarde, e paramos de 6 horas da noite porque a casa já estava escura, não tinha energia, né? E foi assim, em 99, né? Isso em 99, 2000 também a gente fazia isso, 98, 97 a mesma coisa, 96 também a gente estava começando. E em 2000, né? Uma coisa que me marcou muito foi o primeiro e último Réveillon que eu puxei, né? Eu comecei a cantar de meia-noite e varei a madrugada e amanheci o dia, né? Eu gostei da experiência, né? Né? Aproveitei bastante. Só não, acho que o dono da casa vizinha, porque quando os cabras estão bebendo, né? Aí começa a gritar, coisa e tal. E acharam de filmar ele tirando leite, né? Sem pedir. Aí o cabra ficou arretado e xingou e o negócio ficou meio feio e nunca mais a gente cantou. Mas eu gostei muito dessa experiência, né? Se outro dia tiver, eu faço de novo. Se Deus quiser e me der saúde, eu faço de novo, né? Eu posso até fazer antes, né, do ano acabar e mergulhar no ano novo, né? Se alguém precisar, a gente faz. Então, em 99, 98, 97, a gente começou a andar pelos sítios, né?
da região ali de Casinhas com o embaixador, né? O embaixador não é aquele outro não, que não veio para Surubim não, bicho. O embaixador é Walter Borges, né? Esse aí eu sei quem é. Esse aí eu sei quem é, sei o que faz e sei por onde anda, né? Ele é o embaixador porque junta. Não faz covardia, né? Mas não vou me estender muito não, no caso do camarada não. Andemos com ele por 2 anos, né? Nessas bocadas aí no sítio até 97, 98, 99, 2000, né? Aí foi quando encerrou. Mas eu tenho por Walter Borges um respeito muito grande, né? Um carinho muito grande. Aí eu conservo a amizade com ele. A gente nunca mais se viu, né? Tá afastado, mas eu conservo um carinho por ele muito grande, porque ele me aproveitou e aproveitou minhas irmãs também, né? Ele sabia do projeto que eu tenho, de levar a música onde ninguém vai, e deu apoio, levou, né? Ele sabia que eu não cobrava nada por isso, né? Mas fazia questão de jantar com a gente, né? Ali, né? Ele sendo vereador, mas ele fazia isso, né? Jantava com a gente ali, no meio, ali sentado, aquela turma, e ele ali, e a gente ia aprendendo, né? A gente ia aprendendo, né? Então, cantemos participando da Rádio de Casinha, no programa dele também, dele e da saudosa Maria Pires, parece que Maria Pires deixou esse mundo, não sei direito, mas parece que ela deixou esse mundo. E ficamos na festa do time, né? Até, começamos em 95 e fomos até, eu acho que 2003, acho que 2004, quando a venda acabou, né? E eu ainda senti falta disso, e ainda sinto, né? Porque eu gosto de festa, eu gosto de fazer festinha, de participar, de me divertir. E depois, nos outros anos, né? Eu ficava mexendo com fita cassete, né? Botando no gravador para tocar, coisa e tal, para o pessoal tomar uma, coisa e tal, né? Entrei no advento do CD também e marcava as fitas do pessoal, separava quando trazia e depois entregava certinho, né? Só entregava ao dono, não entregava a quem vinha mandar a pedido dele não, só ele, né? Por isso que meu trabalho foi valorizado durante esse tempo. 94, a Copa do Mundo, o Brasil foi tetra, né? Não tetra seguida, né? Ele ganhou a Copa pela 4ª vez, né? Foi quando conheci meu padrinho de Crisma, Alexandre, né? E naquele ano, de 94 para 95, ele me introduziu no meio da música, né? E a gente viajou com ele para uns lugares aí no Ceará, uma gente chamada Baturité, a gente foi, e andamos com ele pelos sítios por aí afora, tatus, né? Bandinha, para rezar cenáculos, marianos, né? Nas casas. E a gente fez esse trabalho e a gente conseguiu aprender muita coisa com o Alexandre, né? E Alexandre foi embora agora em 2026, né? Deus chamou ele e ele foi embora sem se despedir, né? Mas ele está lá uma hora dessa, creio que assistindo a live, né? De forma espiritual, né? A live não, a gravação, que a gente está gravando, de forma espiritual, né? Porque eu dizia a ele que ele era meu pai espiritual, né? Além de meu padrinho. E, de certa forma, eu aprendi muito com ele, né? E foram muitos os amigos que ele apresentou, né? Para a gente fazer amizades, mas acabei conservando só a amizade de Joel, né? Joel, gente boa, Joel é aquele cabo que, onde você vê ele, você se sente em casa, pode estar onde estiver. Onde Joel não encontra, é aquela festa, né? E às vezes quem está comigo não tem paciência com o Joel, porque Joel é um cara extrovertido, né? Mas eu já
já conheço ele há mais de 30 anos e sei como ele é. E a gente vai brincando e vai curtindo a amizade da gente, né? Que foi apresentada por um ao outro por Alexandre. Em 95 também, né? Eu participei do Crisma, né? Graças a Deus fui crismado, tendo Alexandre como padrinho. Tive dúvidas para escolher, porque tinha pessoas que, o povo dizia que só podia ser pessoas que a gente tinha carinho e respeito, né? Então, tinha muitas, né? Tinha muitas e foi um trabalho para escolher, porque só podia um. Se pudesse a Tuia, eu tinha escolhido a Tuia todinha, né? Mas só podia um, né? Então, escolhi Alexandre, né? E Alexandre acabou sendo meu padrinho. Zé de Clara estava na lista dos meus padrinhos, né? E meu padrinho Bill também estava, mas não podia ser mais, porque ele já era de batismo, né? Tava ele, tava meu padrinho de fogueira, né? Mas só podia ser um. E eu pedi a Deus, né? Rezei, né? Não foi assim influenciado por ninguém, eu rezei, né? Pedi apoio dos santos, né? Aí depois o pensamento caiu em Alexandre, e Alexandre ficou, né? Então, eu fiz o crisma com ele, né? Em 95, e em 94 a gente se conheceu. 93 a gente sempre estava por aí, né? Eu exercendo a mesma coisa, né? Botando fita pro pessoal ouvir, coisa e tal, na venda quando eu estava tomando uma, as fitas dos camaradas, né? Cantava com o microfone improvisado, às vezes o pai mandava, tocando violão, né? Pai tocando violão e a gente cantando. 92 também, né? Eu sempre estava por ali. 91, estava na época dos tempos ruins ainda, né? A perca da minha irmã. 90 também, né? 89 foi o ano da primeira comunhão, a gente estava por ali, fazendo a nossa primeira comunhão. Sentindo falta dela, porque foi ela que introduziu ali a gente no catecismo da igreja, né? E no dia da primeira comunhão ela não estava. 88 foi o ano da perca do meu avô, né? Voltando no tempo, 94 perdi minha avó, né? Voltando no tempo, 2000 perdi minha avó materna. Ainda perdi minha madrinha do coração, né? No mesmo ano. 2020 perdi minha tia e meu padrinho, né? E voltando, de novo. 87, né? Foi o ano que meu avô fez a previsão que em 88 não estaria mais conosco, né? 86 a Copa do Mundo do México, a gente tá ali torcendo, coisa e tal. 85, o ano que chegou a televisão em casa, e a primeira novela que eu vi foi Livre para Voar. As primeiras novelas foi Livre para Voar e Vereda Tropical. 83, né? A gente tava por aí brincando no terreiro, apanhando, batendo, né? Fazendo as pazes, assistindo o pessoal brincar de bola. Enquanto uns excluía, outros incluía, né? 82, a Copa do Mundo não me lembro onde. Eu sei que eu lembro ainda que a gente está assistindo o jogo pelo rádio, não tinha televisão, o pai assistiu o jogo na televisão na Xande Maria, na casa da minha tia. E a gente ficava em casa, eu e mãe, né, e minhas irmãs. E toda vez que saía um gol do Brasil, mãe jogava um traco, soltava um traco. Eu lembro ainda. 81. Perdi minha bisa, né? Minha bisa. Ela predisse a morte dela no começo do ano, né? Em março daquele ano, dia 11, eu sempre me lembro, ela deixou esse mundo.
de 80 para 81. Eu lembro dela, né, da minha bisavó, das minhas duas avós jogando dominó, né? E ali na passagem de um ano, depois a gente ia ver o apagar das luzes, né? A gente ia ver o apagar das luzes. E em 80 a gente tinha as lembranças meio confusas, né? E tal, lembrança meio confusa. Brincando no terreiro, coisa e tal, caindo mais do que levantando. Sofri ainda 3 acidentes, né? Ou melhor, 4, né? Porque não, quase sofri acidente, quase que morria, né? Não sofri acidente. O acidente só foi né? Que o carro bateu em mim, que eu ia andando devagarzinho e ele bateu, mas ele vinha devagar. Outra vez eu entrei debaixo do carro para ver como é que funcionava e ele ia sair, quase que eu morria, né? O terceiro, uma vaca, quase me pegava por ali no terreiro. Eu tive que me encostar e deixar ela passar, né? E o outro, o quarto, eu caí em cima de uma cerca de arame farpado e não sei como não morri, né, bicho? Mas estou aqui. Não, o quarto foi a paralisia, né? Quase que me matava. Não, ali foi o primeiro de todos, né? O quarto foi esse do coisa da vaca. A paralisia foi o primeiro de todos, né? Até então eu tenho 2 pernas, uma manca, né? A pequena é mais curta do que a outra, e eu só ando mancando. E engordei, ponto, acho que foi pior ainda. E em 78, ponto, as lembranças eram mais confusas ainda. Então, os anos que eu vivi, né? Assim, os anos que eu vivi foram anos que eu aproveitei o máximo, né? Da época, né? Como não tinha televisão em casa, a gente ia para Xande Maria no sábado ou às vezes no domingo, né? Quando não ia, ficava ali na calçada da minha avó, aqui, onde agora a casa pertence à família, né? A gente ficava ali conversando até tarde, não tinha relógio, não tinha nada, né? Juntava aquela turma ali. E tinha os bailes de salão, né? Coitado, a turma ia, a discoteca que o povo falava. E a gente ia para Xande Maria, para casa da minha tia, né? Ou no sábado ou no domingo. Tinha um jogo de futebol sempre à tarde. Os times levavam 2 quadros, né? O primeiro quadro e o segundo, que era o primeiro é o melhor. O segundo disse que era os piores, mas não era, né? Sempre tinha cabo que se revelava e ia para o outro, né? E assim, tinha muita gente casando, né? Muito aniversário para ir, né? E a gente aproveitando, né? As oportunidades que tinha. Ajudava muito, às vezes os carros não pegavam, os camaradas chamavam, a gente estava no terreiro brincando, todo sujo. E empurrar, né? E quando o carro pegava, a gente ganhava agrado de quem estava com o carro, né? Isso aí, isso aí era bom, bicho, era bom. Mesmo que a gente não tinha assim, as condições que tem hoje, mas era bom, né? Mãe sempre fala que o tempo foi difícil, né? E quando eu cheguei aqui, era no taquinho. Eu ainda peguei um taquinho ainda das dificuldades, né? Então, a gente aproveitou cada ano, cada minuto, como se diz, cada ano, cada minuto, como se fosse o último dia da nossa vida, né? A gente brincava, a gente corria, a gente batia, a gente apanhava, se ajeitava, né? E assim ia levando. E participando das rodas de conversa, né? Coisa e tal. E assistia às brincadeiras, tinha uns que diziam que estavam atrapalhando. Às vezes a gente ficava revoltado e acabava atrapalhando mesmo. Outros já, quando a gente estava por ali, já chamava a gente, já botava num lugar estratégico para a gente espiar as brincadeiras, né? O jogo de dominó, jogo de peão, né? Às vezes quando estava jogando peão, o pessoal dizia, ó, a gente vai jogar peão.
vocês ficam aqui sempre atrás das costas da gente, porque vai jogar o peão, aí pode bater. Aí botava a gente na calçada, né? Do giro nas costas dos cabos que estavam jogando peão, era um jogando contra o outro, e a gente ficava por ali, só escutando a zoadinha, dando risada, perguntando quem ganhou, né? Tinha as partidas de castanha, tinha um monte de coisa que o pessoal deixava assistir, né? Agora, assim, os que excluía não, os que excluía, quando excluía a gente acabava mesmo. Porque excluía, a gente não estava ali para canaiar nem nada, a gente acabava mesmo ali e botava para correr na base da terra, da pedra, e acabava atrapalhando mesmo. Só porque dizia que estava atrapalhando sem estar, né? Mas os que deixavam espiar, não, a gente ficava ali espiando, coisa e tal, espiava a pessoa pular corda, né? Às vezes a pessoa mandava segurar para fazer o manejo para eles pular, e a gente fazia, e era uma coisa que, assim, a gente se divertia, né? Mesmo sem a gente estar brincando no meio, mas se divertia. Tinha a brincadeira de roda, que às vezes a gente participava também. Manja não, manja é um negócio difícil, porque pra gente que é cego não precisava correr de manja não, porque podia pleitear alguma coisa, cair e o bicho pegar, né? Mas a gente ficava espiando ali, os cabas correndo, brincadeira de esconde-esconde, né? O pessoal dizia, a gente não era para dizer quando o cara passou, a gente não dizia mesmo. e assim ia levando. Então, o que a gente viveu até aqui, né? O que a gente viveu até aqui foram... não posso dizer que foi momento ruim, né? Não posso dizer que foram momentos ruins. Porque a gente, assim, aproveitou, né? A gente se divertiu. A gente pôde viver a nossa infância. Pena que depois apareceram uns cabras que gostavam de bater. Aí a gente tem que se defender. Aí para evitar, a mãe não deixou mais sair pro terreiro, né? Mas na década de 80 mesmo, né? Ali de 83 a 85, ali, pegando 86, que o pessoal formaram uma mutretinha aqui na casa da minha tia, né? Que tinha as lembranças aqui com Graziela Aguiar, minha prima ainda, filha de Rosa, o Guilherme, o Gustavo, né? Graziela comia junto com a gente ali, não tinha esse negócio de pantim, né? A gente comia ali junto ali, pegava coisa, comprava e às vezes ela partilhava com o que a gente tinha ali, né? E a gente acabava comendo ali, naquela turma ali, né? E nessa década foi onde eu aprendi a bater triângulo, né? Primeiro triângulo, depois reco-reco. E daí pronto, daí eu comecei a me colocar no meio da música. Aí daí peguei maraca e fui andando, né? Zabumba, tocava do meu jeito, né? Depois a gente começou a ingressar, até que começou a tocar teclado, violão, coisas assim, mexer, né? Flauta, que Dona Célia aproveitou a gente na flauta ainda. E a gente fez pode-se dizer, um trabalho que marcou muito, né? Na nossa vida, marcou muito. Também teve trauma, mas os traumas a gente deixa pra lá. Né? Em 82, a eleição do prefeito Zé Arruda, né? Ele prometeu a energia e passou aí 6 anos, né? Sem botar energia, mas quando saiu, deixou encaminhado e quem assumiu foi o seu Humberto, na época, colocou, né? Então, agora a gente vai dar uma faladinha aqui, né? Por quê? A gente vê hoje, né? O político que entra destruir o que já fez, né?
E eu acho que isso não é correto. Por quê? Eu vi Zé Arruda, né, aproveitar, né, deixar uma coisa e o Humberto ir fazer, né? Depois o Humberto perdeu para Zé Arruda, deixou uma coisa por fazer, Zé Arruda foi e acabou, né? Por que é que os políticos não seguem o exemplo desses cabas, bicho? Né? Ana Célia fez muita coisa boa, né? Chaparral também. Aí vamos ver. Chaparral parece que Chaparral aproveitou ainda as coisas que a Ana Célia deixou, né? Mas se entrar alguém no lugar de Chaparral, né? Se for Ana Célia, eu acho que ela aproveita. Mas se entrar alguém no lugar de Chaparral, que não for do partido dele, né? Ou do partido de Ana Célia, que aproveita as coisas, ele vai destruir, pô. O que fez Ana Célia, o que fez Chaparral, né? Agora, o que é que eu vejo? Qual era a ideia a ser trabalhada? O político que entrasse numa gestão, quer seja presidente, governador, prefeito, senador, deputado, aproveitar o que a posição deixou, a situação deixou. Pô. Por exemplo, tal pessoa deixou aqui um colégio, né? O colégio está com pouca sala. O que é que eu vou fazer? Vou aumentar, vou botar mais 10 salas para ficar um colégio de responsa. Aí o cabo que saiu e disse, rapaz, a oposição ganhou, mas está dando continuidade ao trabalho, né? O governador, né? Aquele Eduardo Campos, né? Ele fez um trabalho bom, apesar de eu não comungar das ideias dele, né? Paulo Câmara depois assumiu. E, mesmo sendo do mesmo partido, mas destruiu o que ele fez. Não deu continuidade, né? E aí a gente vê que ninguém aproveita nada, né, do que o outro fez. Veja, vamos citar outro exemplo aqui. Fernando Henrique Cardoso e Lula, né? Lula, quando era candidato, ele dizia, vou tirar o plano real porque isso não é plano para ninguém não, né? Nas vezes que ele disse isso, na primeira eleição que ele disputou com o Fernando Henrique, perdeu. Continuou dizendo isso, perdeu. Quando ele falou em continuar o plano real, né? E Serra dizia que ele ia tirar o plano real, e ele segurava que ia manter, ele ganhou. Ele ganhou e manteve, né? Foi tão tal que depois Fernando Henrique já conversou com ele várias vezes. Por quê? Porque ele segurou o que Fernando Henrique tinha feito, né? Mesmo sendo oposição, mas eles conversaram, né? Chegaram a trocar ideias ainda. Veja outro. Vamos, agora é um exemplo entre Brasil e Argentina, né? Brasil e Argentina tinha uma parceria muito grande quando era a família Kirchner, não é? Por que era esquerda, coisa e tal. Cristina Kirchner. E me esqueci o nome do camarada lá, que era Kirchner também. Aí estava bem com o Lula, né? Coisa e tal. Perdeu a eleição. Quem assumiu? Javier Milei, né? O cabo de direita. Direita puro, né? Mais puro do que o direita daqui ainda. Conservador. Quando Lula não deu parabéns a ele não, né? No da vitória, não. Mas depois
quando ele precisou, né? O Maduro tava botando os cabos para correr das embaixadas, né? E ele ligou para Lula e disse, aí, você aceita aí trabalhar em parceria comigo pra gente estabilizar o negócio com o Maduro? Aceito, né? Você vê que, assim, mesmo que o cabo seja de lados opostos, né? Mas se você der a chance, né? Você como diz a história, der o braço a torcer, conversar com o cara, né? Que está oposto a você, ele vai ouvir, né? Então hoje a relação de Lula com Milei pode dizer que é uma relação boa, né? Brasil e Argentina estão com parceria, né? Então é por esse lado que eu vejo. Se o político desse continuidade ao que o outro deixou, né? Aumentasse ou terminasse, a coisa seria melhor. Pô. Ia ter oposição? Ia. Mas só que seria uma oposição séria. Sem a política do quanto mais pior, melhor. Não. Olha, fulano é oposição a mim, mas ele acabou o que eu deixei, né? Outro dia, fulano, na outra gestão dele, ele deixou coisa inacabada, mas eu acabei, né? Ele deu o começo. E assim você ia levando. Na eleição, o povo decidia quem elegia, né? Quem seria eleito. Então, é por esse lado que a gente percebe, sabe? Então, agora a gente vai encerrar nossos trabalhos, né? E em breve a gente volta para fazer um trabalho falando sobre outras coisas, né? No Facebook eu fiz uma live, né? Ia até colocar no YouTube também, mas não consegui. E a gente tentou fazer um trabalho em conjunto, né? Facebook e YouTube, para que ninguém ficasse sem como posso dizer agora, ninguém poderia ficar sem participar da live, né? Sem saber do que a gente tá falando. Então, como eu não consegui trazer a live para o YouTube, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas investigações por uma desses cantores que a mídia tentaram apagar, né, os que estão vivos, e também vou passar para o YouTube, né, como forma de gravação, para ficar registrado também, né. Se o Facebook abrir para o YouTube, aí melhor, a gente faz melhor ainda, né, porque não precisa estar colocando um depois no outro, porque a gente pode esquecer de alguma coisa, né? Já que puxa da memória. E se o YouTube e o Facebook entrar em contato e abrir as páginas, a gente pode compartilhar, fazer a live já, como o Facebook compartilha no Story, pode compartilhar também no YouTube e a gente fazer a coisa acontecer para todo mundo escutar dos dois lados, né? Então é por esse lado que a gente tenta fazer a coisa para que a gente consiga fazer um trabalho bem feito, né? Para deixar registrado e a gente, mesmo que a gente parta desse mundo, o trabalho não se perca, né? Então é isso. A gente vai encerrar esse trabalho aqui, né? Prometendo voltar em breve. Back ativado. Câmera desativado. Flash. Em breve a gente Botão. volta para Tempo de gravação 59 minutos e 30 segundos. a gente volta para continuar o nosso trabalho. Minutos e 34 segundos. Tempo de gravação E a gente tá 59 minutos e 38 segundos. Tempo de gravação E a gente tá 59 preparando para encerrar, porque 43 segundos. já estamos quase 59 minutos, e 47 segundos. quase, vamos fazer 1 hora agora. 59 parar gravação.
Botão. Tocar duas E a vezes gente para vai gravar. encerrar como a gente encerra as gravações que a gente faz, né? Com a mesma frase que eu ouvi quando era criança e conservei até hoje. E o vídeo estava de cabeça para baixo e eu estava tapando a câmera, ó. Eu nem percebi. Então, a frase é a seguinte: de que adianta a gente cruzar os braços se o Salvador do mundo morreu de braços abertos para nos salvar? Não é mesmo? Quem somos nós para fazer isso? Pausar. Parar gravação. Botão. Tchau. Tocar duas